Boa tarde, bem-vindo ao podcast número 8 da Frais Advocacia. Meu nome é Otávio Frais, eu sou sócio fundador da Frais Advocacia e é um grande prazer estar aqui essa tarde com vocês, recebendo a ilustríssima presença do Rudinei Moreira, com os comentários e mediação do Dr. Luca Frais, nosso controlador jurídico. Gente, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde e começar a nossa conversa. Antes de começar, eu queria falar para o Rudinei que essa é a minha apresentação que eu fiz agora com vocês, a pausa, a minha apresentação da minha empresa, eu aprendi no curso da Dale Carnegie. Quando eu fiz lá em 2015, quando eu conheci o Rudinei, que ele foi até meu escritório apresentar esse curso que mudou a minha vida. E essa apresentação que eu fiz, eu aprendi lá, que foi na primeira sessão do curso, que a gente vai falar ao longo desse podcast para vocês, como impactou e como pode impactar nas empresas, nos negócios, na advocacia, em todos os cantos. Então, sem mais delongas, eu vou começar primeiramente apresentando o Rudinei. Dr. Luca dispensa apresentações, quem acompanha nosso podcast já o conhece, mas se quiser se apresentar também, Luca, fique à vontade. Então, nosso convidado de hoje é o Rudinei Moreira, diretor-geral e franqueado da Dale Carnegie Tocantins & Associates para o estado de Tocantins, atuando na área da Dale Carnegie desde 2008. Mas em Palmas desde 2012, né, Rudinei? Exatamente. Foi militar concursado da aeronáutica, já atuou como executivo de marketing de uma grande empresa de varejo, formado pela Carnegie University, se tornou trainer da Dale Carnegie em 2008, fez certificação executiva pela Sullivan University com formação em Organização Leadership. Organizational Leadership. Liderança organizacional. Meu inglês está meio enferrujado. É empresário e vem se dedicando à carreira de consultor empresarial e palestrante, tendo como especialidades as áreas de relações humanas, comunicação, liderança, controle de preocupações e estresse, um ponto muito importante, vendas e apresentações de alto impacto. Esse é o breve currículo do Rudinei. Daqui a pouco eu vou ter mais coisas para falar, que eu gosto muito de ressaltar isso, porque nós estamos aqui diante de um franqueado, juntamente com sua esposa e sócia, que são premiados mundialmente pela empresa Dale Carnegie como referências de trainers e de franquia no Brasil para o mundo. Então, Dale Carnegie, olha, Rudinei, seja bem-vindo, a casa é sua. E eu queria perguntar a primeira coisa para você, para a gente começar a nossa conversa. Qual que é a importância da gestão de emoções no âmbito profissional, no âmbito empresarial? Show. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Tu faz a apresentação e aí eu vou pensando quem é esse cara aí, né? Porque só vai aumentando a responsabilidade de quem está do lado de cá para trazer alguma coisa que de alguma maneira seja impactante, para algum conteúdo que possa gerar valor para as pessoas. O propósito do podcast é esse. É isso. Né? E a gente falar sobre gestão, cada empresa tem um propósito de gestão, cada empresa ela trabalha com a sua experiência, né? E então não tem como embalar aqui e dizer é isso, é por aqui, essa é a fórmula mágica. Né? Então a gestão é muito das experiências que as pessoas têm. Então aqui a gente está falando para advogados, né? Mas a gente vive em gestão, a gestão ela acontece dentro da minha casa, ela acontece na minha agenda, ela acontece na minha vida, na minha cabeça, nas minhas emoções, nos meus problemas. Então gestão ela é um assunto bem amplo, né? E cara, assim, para gerir, primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo, né? Porque senão eu vou fazendo, eu vou tocando. Então a gestão ela começa dentro de mim. Desde o momento que eu me acordo, que eu tiro a cabeça do travesseiro, eu começo de alguma maneira trabalhando a gestão. Como é que vai ser o meu dia? O que eu vou fazer hoje? Para quem que eu vou delegar? Que e-mail eu vou responder? Que cliente eu vou visitar? Que problema eu vou resolver? Né? Então a gestão ela passa por processos. Então uma empresa organizada, um escritório organizado, né? Uma pessoa de sucesso, ela tem que ter processos. Então processos claros para saber, tanto para ele, enquanto gestor, quanto para a sua equipe, porque de alguma maneira, para que eu possa crescer, para uma empresa, para um escritório, e aí nós temos vocês como exemplo, né, um escritório de advocacia crescendo a cada ano que passa, e eu tenho orgulho de olhar para
alguns anos atrás, 8 anos atrás. 8 anos atrás. Né, 2015, quando você fez o treinamento, Otávio, você foi o primeiro da família a fazer o treinamento conosco, né, olhar para aquele Otávio lá de trás e olhar para o Otávio, o Dr. Otávio hoje. Obrigado. Né, ver o quanto cresceu, o quanto amadureceu, o quanto evoluiu e o quanto a gestão está fazendo a diferença dentro dos processos de vocês. Com certeza. Né, de uma equipe organizada, do escritório grande, onde as pessoas sabem as suas responsabilidades, sabem o que tem que fazer, né, e tem uma gestão clara de processos. Né? E aí nós temos gestão de pessoas, que é também de extremo valor, muito importante. Estressante pra caramba. Um dos maiores desafios, é o que eu mais digo dentro de sala hoje e para os nossos clientes, um dos maiores desafios de qualquer gestor é lidar com pessoas. Exatamente. Né? Então, porque pessoas todas reagem de maneira diferente, têm pensamentos, emoções. Então, se eu não tenho habilidade de gerir pessoas, eu também não tenho habilidade de gerir um negócio. Negócios são feitos de pessoas. Se eu não sei lidar com pessoas, eu não sei lidar com negócios. Simon Sinek já falava isso. Simon Sinek. Uma vez você falou para mim, que eu levo para as palestras que eu dava antigamente, que 100% dos meus clientes são pessoas. 100% da minha equipe são pessoas. Se eu não sei de pessoas, eu não sei nada sobre o meu negócio. Então, Exato. eu tenho que entender sobre as pessoas. E, logicamente, o perfil de pessoas que eu quero atingir, o perfil de pessoas que trabalham comigo, e ter a assertividade, isso vem através de tempo, estudo e dedicação, de ter uma linguagem, de ter uma postura, de ter um approach, que a gente fala, né? Que é uma forma de lidar específica para cada tipo de relacionamento que eu tenho, né? Justamente. E pegando esse gancho, você falou que a gente tem que primeiro gerir nós mesmos, né? E quando a gente vai gerir nós mesmos, se a gente não tiver forte emocionalmente e ter essa gestão muito bem feita no nosso interior, a gente não vai conseguir gerir essas pessoas. Porque como você falou, cada pessoa reage de uma forma. Às vezes você fala uma coisa para alguém, ela reage de uma forma. Você fala para outra, ela reage de outra forma totalmente diferente. Então, assim, se você não tiver se controlar ali naquela hora, que é a gestão dessas emoções, em momentos de pressão, em momentos de dificuldade, assim, vamos dizer, a gestão acaba, né? Ali, se você tem que estar bem forte emocionalmente. Eu gostei muito dessa primeira fala sua, que a gente acorda já nos gerindo, né? E é muito interessante. E vale muito frisar nisso. Primeiro a gente tem que estar bem emocionalmente, se gerir, para depois gerir um grande escritório, uma grande empresa, gerir pessoas, né? E uma vez o Rudinei me chamou e puxou minha atenção. Chamou minha atenção e puxou minha orelha. Misturei os dois. Olha só. Ele foi na minha sala conversar alguma coisa no meu escritório. E minha mesa estava uma bagunça. Aí ele falou: Otávio, cuidado, porque a tua casa, a tua cabeça, a tua mesa é um reflexo do que você é. Dos seus processos. Dos seus processos. Da sua vida. Então, se um cliente chega na tua sala e vê a mesa bagunçada, ele vai falar: opa, meu documento está aqui no meio, nessa bagunça. Isso pode causar uma má impressão. Não, mas a minha bagunça é organizada. Mas é pra... não é pra bem você, assim. né? Pra você, pra quem tá vendo pra de quem fora. tá vendo a bagunça. Né? E muita gente acha que a gestão é um dom. Não. Eu acho que nada, assim, é muito difícil ser uma coisa ser um dom, né? E tudo a gente consegue aprender hoje, né, Rodinei? E até a gestão também é assim, né? Eu queria que você falasse um pouco quais são as ferramentas que a gente pode usar para aprender a lidar com essas emoções, com esses momentos de dificuldade, como gerir essas emoções nesses momentos. É importante esse ponto, assim, porque, primeiro, a gente tem que entender que gestão, ela parte de um processo. Então, aí eu pego a advocacia como exemplo. Eu vejo advogados super bem formados, né, com conhecimento jurídico muito bacana, mas de alguma maneira ele só se preparou para o jurídico. Ele não preparou para o crescimento do negócio. E não tem nada de errado aí, né? Eu escolho ser um advogado e eu não quero ser empresário. Mas tem advogados que, além de bons advogados, são bons empresários. E vocês são exemplos disso. Né? Que viram que, além de ter toda a parte jurídica na ponta da língua, né, os processos bem tratados e cuidados, eu consigo ter um escritório crescendo, com grandes clientes, com grandes contratos, gerando um faturamento bacana, mas tem que ter gestão. Né? E aí, como é que eu me preparo para isso? Cara, não é só com um conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico ele é a minha parte técnica. Né? E aí eu pego médicos hoje super bem sucedidos. Cara, os caras são excelentes médicos,
Mas os caras estão num nível de gestão, de profissionalismo, que eles colocam a maioria dos médicos no bolso. Por quê? Porque os caras se preparam, os caras viajam, buscam, investem em outras áreas que não é só a área jurídica, não é só a área da medicina, não é só a área, né, da sua área de formação técnica. É tecnologia, marketing, gestão, tudo isso, né? E aí eu não é só a gestão dos processos. Eu tenho marketing, eu tenho financeiro, eu tenho RH. Então eu tenho uma série de coisas no meu dia a dia que eu tenho que cuidar como gestor. Né? Então, a gente está falando assim de eu me preparar, buscar conhecimento, formar pessoas. A maior função de um gestor hoje é se tornar substituível. No momento que eu sou um profissional bem-sucedido e que eu consigo formar pessoas para me substituir, para assumir minha função, para começar a pegar clientes e processos que hoje só eu daria conta, eu começo a crescer e eu começo a ver novas oportunidades. Eu começo a expandir o meu negócio. Escalonar, criar escala. Isso não vale só, isso vale para todas as áreas. Desde a pequena empresa, que o empresário entende que às vezes ele não confia nas pessoas, e se eu não confio em pessoas, eu não formo pessoas, eu não cresço. Né? É exatamente isso que o Henrique falou no nosso último podcast, que é um empresário de sucesso aqui em Palmas, e a gente tem que olhar para si primeiro e investir nesses pequenos detalhes. Que uma vez você me disse, a gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequena. E às vezes o que falta para a empresa crescer é fazer um investimento num profissional para o financeiro, para valorizar a casa. A gente tem que parar com essa síndrome de patinho feio. Não porque é isso, não é para mim não. Não porque é caro. Minha empresa é pequena, é cara. Pô, mas você quer viver pequena a vida toda? Ou você quer fazer o negócio prosperar e crescer? Eu digo, caro é o empresário ficar atrás da mesa resolvendo pepino o dia inteiro. Caro é o empresário não conseguir ter tempo para pensar. Caro é o empresário ter que ficar no operacional o dia todo. Não ter tempo para férias? Não ter tempo para curtir, para aproveitar, para dar atenção para sua equipe, para dar atenção para... Isso é caro. No momento que eu tenho uma pessoa que com pessoas, processos claros, que eu começo a ter, né, apoio, novos braços, novas cabeças pensando, eu começo a ter tempo para pensar no negócio. Eu digo que o meu sonho é entrar numa sala de treinamento da Dale Carnegie aqui no Tocantins e ninguém me conhecer. É me despir da vaidade de ser conhecido, de ser uma pessoa referência, mas saber que o meu negócio está tão consolidado, está tão bem, que eu entro na sala e as pessoas não me conhecem. Pode ser você, pode ser outro treino, não tem problema, né? Que seja, mas sinal que eu fiz o meu trabalho bem feito. Eu formei pessoas, eu deleguei uma empresa, eu tenho clientes satisfeitos, e o negócio está rodando. Isso diz o quê? Que eu estou agora livre para pensar em novos negócios, para pensar no crescimento. Então isso é gestão. A gente estava falando em gestão, eu tenho que investir em todas as áreas. Eu não posso simplesmente fechar ali e falar, não, eu só vou estudar isso, eu só vou agora é pós-graduação da jurídica, é não sei o que jurídico, é não sei... Não, eu tenho que abrir o leque agora e começar a pensar, porque a internet está aí e só não aprende quem não quer. Exatamente. Ponto. Você falou uma coisa que eu vinha pensando muito esses dias, e que às vezes acontece muito no escritório. A gente atende médicos que são excelentes médicos, mas quando vão para a parte da empresa, eles se perdem. Acabam tomando muito prejuízo empresarial, acabam dissolvendo sociedades que teriam um potencial muito grande, porque não sabem gerir e também acham que não precisam. Problemas financeiros. Problemas financeiros. Então, você ser bom na área técnica é uma coisa. Agora você... É primordial, né? É o seu trabalho. Você estudou 5 anos, 10 anos para aquilo. Mas a faculdade não nos ensina a gerir essas empresas. E aí é a importância de ter um terceiro para te ajudar. Essas ferramentas, buscar cursos, ter às vezes até um terceiro para te ajudar na empresa, ter esses braços, terceirizar essa função. Então, a gente já viu no escritório empresas com grande potencial que se desfacelam por falta de gestão. A gente vê empresas com um produto maravilhoso, cara, com uma coisa assim inovadora. Mas na hora que você bota o negócio para girar, você bota uma nota fiscal na mesa, você bota ele tem que emitir uma nota fiscal, tem que recolher ICMS, ele se perde ali, aí depois ele é autuado, perde prazo, paga multa, paga imposto, você tem que fazer um outro CNPJ, nome da mãe, aí começa a bagunça. Aí lascou, aí já perdeu. Aí bagunça tudo.
Aí você pergunta, por que você não terceiriza? Porque eu não confio em ninguém. Ninguém vai fazer isso. Mas você também não Já você fez não sabe. errado. Você não sabe. Já Você fez também, errado. entendeu? Então são essas ferramentas que a gente tem que aprender e ter a humildade, a gestão emocional de saber delegar. Saber, até aqui eu consigo, até aqui eu preciso de alguém. Eu vou falar para vocês o que eu vi ao longo de 15 anos trabalhando com empresas já. Eu posso falar que eu tenho 15 anos que trabalho com empresas, com advocacia e jurídico de empresas. E o que eu vejo de empresas falindo, por quê? Vamos falar que eu abro um negócio hoje, um restaurante. Esse restaurante, esse mês, me deu 40 mil reais de lucro. Eu tenho 20 mil reais de despesas. Custo e tenho 20 mil de lucro. Depois que eu pago o meu custo, eu pego 20 mil e tudo boto no meu bolso. Isso tá errado. Óbvio que tá. Porque a empresa tem que ter um caixa próprio. Eu tenho que falar, não, dê 40 mil ou 100 mil de lucro. O meu Prolabore é 7. É 7. E esse resto de dinheiro vai ficar na empresa, ele vai ser reinvestido. Ele não é meu. Não é meu, é da empresa. Tem que ter essa inteligência, é uma coisa básica da empresa, de separar a pessoa física da pessoa jurídica. E as pessoas não fazem isso. E ele pensa, não, esse ano eu tive 20 mil reais de lucro. Eu vou ter nos próximos meses. E aí compra um carro e financia o carro e Comprar uma caminhonete. uma caminhonete. Poxa, cara, você tá começando errado. Quebrou. O negócio. Quebrou. Já quebrou. Ali quebrou. Né? E uma vez, quando eu estava começando na carreira dentro da Dale Carnegie, eu falei, Rudinei, eu ouvi, Rudinei, você só vai ser uma pessoa de sucesso quando você tiver austeridade financeira. Austeridade financeira. Né? E eu não entendi muito bem o que significava aquela palavra no início, que era uma palavra muito bonita de austeridade financeira, mas resumindo, é saber lidar com dinheiro. É ter dinheiro guardado, trabalhando para você. Né? E aí partiu do primeiro ponto, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Exatamente. Né? É entender que se eu faturei X mil reais, 20 mil reais, como você deu o exemplo, esses 20 mil reais não são meus. Tirado os custos todos, o que sobra, ele não é meu. Ele é da empresa. Eu tenho que ter o meu Prolabore. E nós estamos num estado novo, onde tem muitas empresas novas e a grande maioria das empresas que a gente tem acompanhado, as pessoas ainda não sabem dividir pessoa física da pessoa jurídica. Tá tudo misturado. Né? E aí de você se falar assim, tem que falar, não, isso é meu. Então existe um risco muito grande aí dessa questão de você não saber dividir as coisas, achar que o dinheiro todo é teu e aí toma decisões, porque às vezes a empresa até é boa e fatura bem, mas aí o sócio quebra a empresa. Exatamente. E vai do pequeno restaurante ao grande hospital, à grande clínica. É um problema que a gente vê recorrente. Eu já vi magistrados, eu já vi médicos, contadores, eu já vi contadores empresários, que o cara ele gasta mais do que ganha, né? Ele começa a ter, a empresa começa a ter um fluxo bom de caixa, e aí o cara começa a querer ter uma vida, né, de luxo antes da hora. E aí o negócio não que ele não possa ter, mas antes da hora, né? Não que ele não mereça, não que ele não possa, mas as coisas, o dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. Ponto. E pegando essa linha de raciocínio de você ter que ter pessoas ao lado para te ajudar a crescer. E não só para ajudar, para ter exemplos, né? Para você ver como é que aquele cara que começou pequeno, hoje em dia está tão grande. O que ele fez? Isso envolve o quê? Conexão com as pessoas. Relacionamento. Aí, né? Exemplo. O relacionamento hoje em dia é tudo, né, na nossa vida. Tudo. Você não vive mais sozinho. Se você quiser ter uma empresa, sozinho você não consegue. Não consegue. Pode até que até um momento você consiga levar aquela empresa sozinho, mas a partir do momento que você tenha que vender alguma coisa, tenha que contratar, você vai precisar de relacionamento. Você vai precisar conhecer pessoas novas. E isso também é uma soft skill, vamos dizer assim. Soft skills. Que é treinável. Eu sou muito ruim, eu sou muito tímido, eu não consigo. Mas existem formas de você tirar essa timidez. Inclusive o curso Dale Carnegie. Nossa, o que eu já vi de pessoas que são quase mudas fazendo aquele curso não é brincadeira. E entrando nessa questão do relacionamento da Dale, fala um pouquinho sobre, que a gente até falou sobre a Dale aqui, mas fala um pouquinho sobre a Dale e o que esse curso ensina e depois a gente fala sobre esses relacionamentos. Legal. Tu tocou nessa questão dos relacionamentos, né? A importância de ter relacionamento. Eu estava vindo com a Paloma agora, uma parceira nossa de negócios, e ela fala uma frase que ela fala, nós temos que ser ricos do que o dinheiro não compra. E relacionamento a gente não compra. É verdade.
Né? Então, no momento que eu sou rico do que o dinheiro não compra, que é relacionamento, credibilidade, confiança dos meus clientes e da comunidade, cara, o dinheiro ele passa a ser uma consequência. O problema é quando eu boto o dinheiro acima de tudo, como o foco e o propósito único, né? E como o meu único objetivo, e aí eu quero passar por cima das pessoas. Né? Então, dentro do treinamento da nossa empresa, da Dale Carnegie, a gente foca muito em desenvolver habilidades onde eu consiga criar confiança, criar credibilidade, trazer as pessoas para mais perto de mim, né? Para que de alguma maneira eu consiga ter essas pessoas confiando no meu trabalho e construindo o sonho juntos. Construindo juntos, e para que daí a coisa aconteça. Porque a gente lida com pessoas. Né? E a Dale Carnegie hoje é a maior empresa do mundo de treinamentos. A gente já está em mais de 80 países. Tem mais de 100, esse ano está fazendo 111 anos de história. Então, eu sempre digo que nós não somos modinha. Porque o que mais tem hoje na internet é a modinha. É coach. Faça isso, faça aquilo. Não. Fique rico. Fique rico. Fique milionário. Vou te ensinar a ficar milionário. O cara não tem nem para ele. Né? Ele era vendendo curso, não fazendo o que ele faz. Agora tá o coach do amor. Ai, meu Deus. Né? Cara, nada contra esse tipo de pessoa. Né? E cada um tem que correr atrás da sua vida. Uhum. E às vezes é assim que começa e vai que dá certo. E tem grandes players de mercado hoje que deram certo. Né? Mas eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Justo. Então, dentro da Dale Carnegie, longe de ser perfeito. E aí quando a gente fala, o Rodinei já foi o melhor instrutor do mundo, a gente ganhou o prêmio mundial, isso só aumenta a responsabilidade. Eu tenho a certeza que eu tenho muita coisa para melhorar na minha gestão, nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, com minha equipe. Né? Mas de alguma maneira o prêmio ele só me mostra que eu estou no caminho certo. Esses prêmios que o Rodinei está falando, gente, eu pulei que eu ia falar, acabei deixando passar. 2017, o Rodinei ganhou a nível mundial o prêmio de melhor trainer do mundo da Dale Carnegie. Esse prêmio se repetiu em 2018, 2019, 2020, sempre ficando entre os 3 primeiros. E em 2022, a Dale Carnegie Tocantins foi premiada como a melhor franquia do mundo. Então nós estamos falando com pessoas aqui, com uma pessoa aqui, a Fernanda não está aqui, que é a sócia dele, que também um beijo para você, Fernanda, que sabem do que estão falando. E são avaliadas constantemente a nível mundial. E eu tenho certeza que para Dale Carnegie Tocantins, para o Rodinei e a Fernanda chegaram onde chegaram hoje, eles tiveram que investir muito em relacionamento. Quantas pessoas já treinou no Tocantins, Rodinei? Mais 5 mil pessoas aqui no nosso estado. 5 mil pessoas, cara. Então, você está ajudando o estado a crescer, com certeza. Com certeza, a gente tem números que provam isso, o quanto os nossos clientes têm crescido, né? E aí a Dale Carnegie ela tem essa característica de ser uma empresa global com o toque local. Né? O toque local é a gente poder se envolver com a comunidade, é participar de uma associação comercial como vice-presidente, que hoje estou, estar na igreja todo final de semana trabalhando para a comunidade. Né? Então esse toque local é entender a realidade de cada estado, porque às vezes a gente vê cursos, o pessoal vem de fora, vem falar, vem de São Paulo, vem de grandes centros, mas é outro mundo, não é a nossa realidade. Né? Então a gente quer sim trazer conteúdo, trazer soluções, mas que de alguma maneira a gente viva isso, né? E que também as pessoas consigam sentir que aquilo, cara, isso é para mim. Isso pode me ajudar. Né? Isso não, por mais que é uma empresa multinacional que treina 400 às 500 maiores empresas do mundo, cara, ela treina o micro, ela treina o empreendedor individual, ela treina a pessoa que está acabando de se formar na faculdade. Quando tu fez o treinamento, o Luca estava na faculdade. Né? Estagiário ainda. Olha só. E assim, existem coisas que tem que ficou no treinamento para mim, ensinamentos assim que até hoje ficam gravadas na minha memória. Como falar em público, como eu me aproximar de uma pessoa que eu não tenho relação, como abrir uma relação com uma pessoa, tirar uma conversação, saber estar num grupo e conseguir se tornar interessante. E isso a gente precisa. Advogado, médico, vendedor de tinta, pintor, todo mundo tem que vender alguma coisa. Você que não é servidor público, até o servidor público, mas a gente que é profissional liberal, a gente precisa ter essas ferramentas de como você se apresentar, como gerar um relacionamento, como se tornar interessante. Porque a gente precisa vender e não é aquele relacionamento superficial, né, Rodinei? Não é aquele relacionamento falso, que isso... As pessoas sentem, notam, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. É por isso que muitas pessoas de grandes cargos, quando se aposentam, saem desses cargos, deixam de ser interessantes. Porque às vezes os relacionamentos eram interesseiros. Era pelo que eles
eram, né, pelo carro que eles tinham, não pelo que eles eram. são. Né? Verdade. Então os Olha, relacionamentos têm que ser sinceros também. Não claro. só você tem que vender, mas com sinceridade. Você chegar ali, se interessar pela pessoa, perguntar realmente de onde ela vem, conversar e abrir uma conversação. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho essa parte do curso ficou muito enraizada em mim. Essa importância desses relacionamentos e como que a gente pode fazer isso. E Joia. Faz isso. O Dale Carnegie, ele foi uma pessoa, ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro está entre os 10 livros mais vendidos da história da humanidade. E dentro do livro nós temos princípios, 30 princípios, que são princípios de relacionamento. São princípios para eu melhorar com as pessoas, não para mudar o outro. Eu não consigo mudar você, Otávio, não consigo mudar ninguém, mas eu consigo mudar a mim. No momento que eu mudo o meu comportamento com as pessoas, a forma de tratar, de chamar atenção, de não criticar, de sorrir, de chamar pelo nome, de se interessar verdadeiramente, de ser um bom ouvinte, de falar coisas que interessam a outra pessoa, né? A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a, chame atenção de maneira indireta, apela pelos mais nobres motivos, elogie o menor progresso, cada progresso. Então, princípios que são do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente aprende dentro de casa com os nossos pais, mas que pela correria, né, desse mundo moderno, desse mundo tecnológico, a gente tem deixado a desejar. Eu não tenho parado para escutar as pessoas, eu não tenho parado para me interessar pelo meu cliente, pelo meu funcionário. Às vezes a gente está pegando o currículo, está olhando, não, o currículo é bom, pode começar a trabalhar. Eu converso no primeiro dia, depois eu não... Acabou. Uhum. E aí eu não sei por que a minha empresa está dando problema, por que eu estou tendo uma rotatividade alta, um turnover, né? Mas é porque eu não estou me interessando pelas pessoas. A maior função do líder é ele se tornar substituível. Como é que eu me torno substituível? Me interessando pelas pessoas. Formando gente, conhecendo as pessoas, né? Me tornando interessante. Aí eu saber chegar num evento social, saber ser uma pessoa interessante, as pessoas querem vir conversar comigo. Porque a gente vê as pessoas indo para um evento... E elas não sabem o que fazer, e ela pega o celular e ela fica ali no cantinho dela, esperando. É uma muleta, né? Uhum. Eu faço esse exercício dentro de sala. Eu falo, ao meu comando, vocês vão levantar e vocês vão cumprimentar o maior número de pessoas possíveis. Alguém tem alguma dúvida? Aí o pessoal fala, não. Então, valendo. Aí o pessoal levanta e começa a cumprimentar, e olhar, e bate, né, e bate a mão, e aperta a mão. E eu pego o meu celular... baixo a cabeça e atravesso as pessoas pelo meio. Ninguém fala com você, me cumprimenta. Não é porque eles não querem, é porque a minha postura, a minha atitude, o meu corpo está mostrando, não vem, não tô afim, não tô querendo. E aí depois eu pergunto, por que vocês não vieram falar comigo? Eu não te vi, não sei o quê. Eu falei, cara, também é tudo isso. Mas é porque eu não quis. Porque se eu simplesmente botasse o celular no bolso, levantasse a cabeça e sorrisse, todo mundo vinha me cumprimentar. E a gente tem visto isso muito na sociedade. Com clientes, com equipe, né, dentro de casa, com a família. Eu chego do trabalho o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro conectado. Eu chego em casa e não desconecto. Eu não largo o celular. E depois eu não sei por que meus filhos estão tendo problema, estão indo mal na escola. Por que meu relacionamento está indo por água abaixo. Por quê? Porque a gente não está desconectando e não está conectando com quem mais precisa. Pessoas. Está fugindo, né? Está fugindo. É um amuleto, como tu falou. Eu vou dar para o pessoal que está assistindo a gente um exercício. Por favor. Próxima vez que você for em qualquer local, pode ser no mercado, no caixa do mercado, no caixa do banco, no setor público, se você chegar lá e sorrir para a pessoa que vai te atender... é muito difícil a pessoa não sorrir de volta. Mas não é chegar só, quero isso, não. Tudo bem? Bom dia. Qual o seu nome? João, você pode me ajudar nisso aqui? Cara, muda totalmente. E esse detalhe eu aprendi na Dale Carnegie. E é muito difícil hoje em dia eu chegar no local e não ser atendido e não ter uma resposta do que eu preciso. Como eu já vi inúmeras vezes acontecendo com órgãos públicos, as pessoas reclamam de ser mal atendidas. Principalmente em órgãos públicos. É muito difícil. A gente chega lá, tem uma pessoa sisuda, com cara fechada, de mau humor. Velho, talvez as pessoas estão com um dia ruim. E aí você chega lá, quase mandando ela, porque eu pago o teu salário. Isso não é justificativa para você tratar uma pessoa mal. Claro que não. Não é. Agora, se você chega lá, você tem um tempo para olhar para essa pessoa, para ela saber que você está vendo ela,
que você está ouvindo o nome dela, que você se importou em saber o nome dela e chamá-la pelo nome... O nome da outra pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Exatamente isso. Uma vez eu fui comprar um enfeite de carnaval para minha festa que eu fiz em casa. A pessoa tinha um nome tão complicado que ela me falou para chamar pelo apelido. Eu fiz questão de decorar o nome dela inteiro. E chamei ela só pelo nome inteiro. Na hora de saída eu vi que ele não reagia assim. Ele sorria, ele era meio tímido. Na hora de sair ele me deu um brinde. Do nada, falou assim, isso aqui é um brinde porque você é um bom cliente. A pessoa se sente no direito de retribuir. De retribuir. Atendendo, porque você foi cordial. Sentiu vista, né? Assim, você fez, teoricamente, o mínimo, né? Você gente, foi gentil, mínimo. Cordial, perguntou o nome da pessoa. E é o mínimo... Do mínimo. E o mínimo que passa batido. Que a gente não consegue. E são essas ferramentas que são aprendíveis, né? Foi o que o Otávio falou no início, né? Uma frase que eu uso bastante. A gente não tropeça nas montanhas, a gente tropeça nas pedrinhas. A montanha eu vejo de longe e eu desvio. Mas a pedrinha, que são os detalhes, e são os detalhes que fazem toda a diferença, isso sim, no meu dia a dia, se eu cuido dos detalhes, nos meus relacionamentos, no tratar com as pessoas, nos processos da minha empresa, não tem como não dar certo. E isso vai da empresa, dos seus amigos, da sua família, né? Faz um exercício, chega na empresa amanhã, equipe de 3 pessoas, pergunta para cada uma delas pelo nome. João, como é que você tá? Tudo bem com você? Cara, me conta uma coisa boa que tá acontecendo. Coisa boa aconteceu com você? As boas notícias. Exatamente, poxa, isso muda o clima de tudo. Muda o clima, muda o local, muda... o meu irmão, o Kaique, nossos sócios, ele é uma pessoa muito fechada. E às vezes eu chego conversando, ele fala, para. Realmente, tem limite para as coisas, mas às vezes nosso trabalho é muito conflituoso. Nosso trabalho é muito tenso o tempo todo. Nós temos que dar essa quebrada, as pessoas têm que saber, lá, que trabalham com a gente, que elas são vistas, que elas são ouvidas. Isso traz um clima melhor e elas trabalham melhor com isso. Sim. Sabe? E outra coisa muito importante que eu aprendi no curso da Dale Carnegie, que eu utilizo muito no meu escritório, porque a gente tem situações de conflito o dia inteiro. Nossa vida é mexer com conflito. E a linguagem não violenta. A forma de fazer objeções. Eu nunca mais usei em uma discussão, numa audiência, a palavra mais. Eu uso a palavra aí, que eu aprendi na Dale Carnegie. Umas ferramentas muito simples, mas que edificam muito na minha comunicação. Eu concordo com você, mas não. Concordo com você e existe um ponto de vista que fala tal coisa. Exato. Essas objeções, você está contornando objeções. Uma pessoa fala, mas o seu preço é muito caro. Não, isso aqui é falta de vergonha, você cobra muito caro. Eu entendo que você valoriza muito seu dinheiro, que bom. Isso é o resultado da sua empresa. Isso não é caro, isso é um investimento que você está fazendo na sua empresa. Olha o retorno que você pode ter. Então isso tudo a gente aprende lá. E são coisas treináveis. E eu não consigo treinar se eu não fizer um curso, né, Rudinei? Esses relacionamentos giram em torno também da nossa comunicação. Como você se comunicar bem, como ser um bom comunicador, como você falar com a pessoa bem e ser entendido, né? Ou não criar essas objeções. Também o Rudinei também é uma pessoa que pode falar perfeitamente sobre isso e eu queria que você falasse como que a comunicação impacta nas negociações da empresa. Impacta nas negociações de empresa, negociações de honorários, negociações de salário com o seu chefe, né? Tudo. Como que a comunicação, até na hora de você angariar um cliente na rua, fala um pouquinho pra gente, por favor. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, né? Porque a comunicação é algo muito importante. Eu acho que as pessoas têm que se comunicar com energia, com vivacidade, saber falar, olhar no olho das pessoas. E se eu não souber fazer isso, se eu não me souber me comunicar bem, não adianta eu ser bom. Demitido. E eu vim aqui para pedir um aumento de salário. Né? É um exemplo claro de como a comunicação influencia. Exatamente. E cara, as pessoas elas não se percebem muitas vezes. Né? Tu fala pra dentro, tu fala olhando pra baixo, tu não fala olhando no olho do cliente, da tua equipe, das pessoas. Então a comunicação ela é o que dá vida pro teu negócio. Não adianta eu ter um negócio maravilhoso na minha mão e eu não souber me comunicar, eu não souber conduzir uma reunião, eu não souber me vender, eu não causar impacto. Né? E causar impacto não é aparecer. Causar impacto é você saber se posicionar. Ser marcante. Ser marcante.
né? Trabalhar a tua postura, o teu tom de voz, seus vícios de linguagem, a sua vestimenta fala muito sobre você. Então a gente tem que começar a cuidar e investir nessa parte da comunicação também, porque às vezes eu só invisto na parte técnica, no conhecimento, né? Em ficar inteligente, em saber falar sobre tudo, mas será que eu tenho conhecimento? E eu vi muito divulgado assim já. O cara tem conhecimento técnico maravilhoso. Mas é um cavalo. Mas ele não sabe fazer uma sustentação oral. É verdade. Não sabe fazer uma sustentação oral. Mas o cara, ele é bom para escrever. E ok. Só que aquela pessoa, ela tá, de alguma maneira, fadada a ser funcionário de alguém. Limitada. A ser limitada. Né? E eu sempre digo, não tem nada de errado com as suas escolhas. Só que as suas escolhas te dão consequências, né? E de alguma maneira elas te limitam. Então a gente trabalha muito essa questão da comunicação, né? De saber se posicionar, de saber se comunicar, de lidar com objeções. Tanto é que nós temos um treinamento que é o Apresentações de Alto Impacto, que é um treinamento todo filmado. E a câmera, ela não mente, ela está vendo a minha postura, o meu tom de voz, se eu tenho vício de linguagem, como é que eu estou falando, se eu estou sabendo interagir com as pessoas, se eu faço uma boa captação, se eu capto a atenção das pessoas, se eu estou falando muito baixinho e para dentro e com vergonha, se eu estou falando muito alto, chamando a atenção e passando do ponto. E sendo inconveniente. Né? Sendo inconveniente. Porque tem gente que chega chegando e chega gritando. Né? Cara, calma, menos. Então, esses detalhezinhos eu tenho que começar a me perceber. E no treinamento de apresentações de alto impacto, cara, a gente termina de fazer uma revisão, uma apresentação, vai para uma sala de revisão, olha para o vídeo e ali você vê como você está. Então, tudo é treinável. Sim. Desde que você esteja com atitude boa, querendo melhorar. Isso, querendo melhorar. Você tem que ter essa postura de saber, Aprendiz. de querer aprender. Como é desconfortável você fazer a apresentação, você assistir ela e a pessoa ficar te avaliando na hora. É muito desconfortável. Mas esse desconforto é o que você precisa passar para você entender o que você tem que melhorar. Como é que a gente molda ferro quente? No calor. No calor. Né? Então, entendeu? A gente tem que estar disposto a passar por essas coisas para melhorar. Se você não está disposto, é porque não é importante o suficiente para você. E outra, é melhor você passar por isso num curso em que as pessoas são treinadas para te ajudar do que você passar isso na frente de um cliente. E vira deboche depois. Da equipe, de perder gente. Na frente de outros colegas. Nossa. Aí a vergonha é muito pior. É muito pior. Eu já tive... As consequências são piores. Eu já tive cliente que ele não quis fazer o treinamento porque achava que não precisava e que isso aqui ele teve uma oportunidade de fazer uma apresentação para investidores. Negócio grande, milionário. E ele não conseguiu causar impacto. O negócio dele era muito bom, mas ele não conseguiu causar impacto a ponto dos caras, ok, nós vamos comprar, nós vamos investir. Eu vejo isso muito em startups. Já viu aquela série Shark Tank? Shark Tank? Aham. HIP eu acho que era perfeito para isso. Perfeito! Nossa, eu fico olhando de vez em quando o Shark Tank e eu falei, cara, se tivesse o HIP para essa galera aí, a chance dele sair com um investimento grande dos tubarões era muito maior. HIP, gente, é High Impact Presentations, que é um curso que a Dale Carnegie oferece, de apresentações de alto impacto. Apresentação de alto impacto. Exato. Então, mais um ponto aí que a gente tem que processos, pessoas, comunicação. O que mais que nós temos aí para falar? Gestão de estresse. Já! Gente, olha só, a gente já falou aqui sobre gestão de pessoas, comunicação, network e gestão de estresse. Então você vê que hoje o mundo, hoje o empresário, hoje a pessoa que está lidando com a empresa dentro tá no mercado, ela tem que saber de muita coisa além da área técnica. Tem que saber de marketing, de tráfego, de mídias sociais. Então, você tem que saber... Inteligência artificial. Chat GPT. Tem que entender muita coisa. E essa é a importância de você saber a hora de buscar ajuda, assim, né? Saber a hora de você... eu preciso aprender. Querer aprender sempre mais. Querer aprender sempre mais. Eu acho muito interessante isso. E a gestão de estresse... De emoções é talvez um dos maiores problemas mundiais hoje, né? Gestão de estresse e emoções. Desde o líder que deixa a equipe estressada porque é estressada e a equipe também não consegue lidar com emoções, com aquele estresse e as empresas se dissolvem por causa disso também, né? Dessas brigas ou ocorrendo demissões, burnouts e existem ferramentas também
para você conseguir lidar com esses estresses, né? Com o seu estresse e com o estresse dos outros. Problema sempre vai existir. Eu digo que o treinamento, e não é a nossa pretensão, acabar com o problema de ninguém. Porque ele sempre vai existir. E que bom que existem problemas. Né? Porque é em cima dos problemas que a gente se fortalece, que a gente aprende e que aparecem as oportunidades. Se eu souber lidar com eles de maneira adequada. Então, a população brasileira, né, existem estudos para isso, falando sobre isso, é uma das populações mais ansiosas e estressadas do mundo. Né? Então, a gente passou por um momento de pandemia, onde mexeu com as emoções de todo mundo, onde todo mundo, de alguma maneira, perdeu entes queridos. Eu mesmo passei por 3 momentos de Covid. Né? Hoje já... Você teve Covid 3 vezes? 3 vezes. Pode cantar música no Fantástico. Né? 3 vezes, já pedi música, inclusive. Então, mexeu muito com as emoções, né? Com a saúde mental, com a saúde física da gente. Então, de alguma maneira, eu tenho que buscar conhecimento, buscar um apoio, buscar um psicólogo, buscar ferramentas que me ajudam a ter mais inteligência emocional para gerir as minhas emoções, para gerir meu dia a dia. Porque senão eu as pessoas já estão com os nervos à flor da pele. Né? A gente passou pelas eleições agora, deu para ver o quanto as pessoas estão inflamadas. E além disso, eu tenho problema dentro de casa com a minha família, eu tenho problema dentro da empresa, eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas econômicos, né, da economia. Hoje, quanto é que está a bolsa hoje de valores? Hoje a bolsa de valores do Ibovespa baixou de 100 mil pontos, chegou a 98. Né? Então, se eu não sei controlar as minhas emoções, eu passo a ter um problema muito grande de saúde. A maioria das doenças do ser humano, elas são doenças de ordem psicossomáticas. Ou seja, elas são criadas dentro da minha cabeça. Então, eu vou somatizando. É um probleminha, né? Então deixa quieto. Daqui a pouco eu como e me faz mal. É uma preocupação que eu tô e que eu não consigo dormir direito. É uma situação que está me incomodando e que, cara, tá me deixando ansioso. Meu coração dá uma disparada. Aí eu começo a beber demais, comer demais, né? E cara, uma hora a conta chega. E a conta ela chega na tua saúde. Né? Então eu vejo empresários super bem-sucedidos, extremamente estressados, ansiosos, bebendo, né? Para tirar o estresse de alguma maneira. Ele acha uma fuga ali, mas não resolve. Então a gente tem uma abordagem muito positiva em relação a isso. O Dale Carnegie, ele foi muito inteligente, muito visionário na sua época, quando ele escreveu o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É o livro vermelho. O livro da capa vermelha. Literalmente começar a viver. Porque a gente tem passado por momentos que, se eu não sei lidar com isso, cara, daqui a pouco eu estou perdendo pessoas, eu estou perdendo a minha saúde, eu estou tendo um infarto, eu estou tendo um câncer. Né? Então a importância de saber lidar com os problemas, com o estresse, tomar decisões de forma assertiva, de forma inteligente. Daqui a pouco é um problema que está acontecendo comigo, que eu tenho que levar para o meu advogado. Né? Mas se eu tenho clareza daquilo, eu não chego ansioso, eu não chego estressado. E a função do advogado é exatamente absorver aquilo ali. Né? Mas imagina um advogado que, além de ter que absorver os problemas dos clientes, tá cheio de problema na vida pessoal dele. Pra gente resolver o problema dos clientes, a gente tem que também saber resolver os nossos. É que nem o bancário que tá com problema financeiro. Como é que faz, né? Se tivesse um cerado de problemas emocionais para advogado, a gente tava bem lascado. É bom que aí separa o joio do trigo. Mas, Rudinei, eu vou te falar, um divisor de águas para mim, depois que fiz o curso 6 vezes, fiz o DCC, que é um curso de quê? 12 sessões, né? 12 semanas. Fiz a apresentação de alto impacto, fiz o de negociação e fiz o de vendas. Fez todos. Eu fiz todos. Geração Futura? Não, porque eu já era muito velho para ele. Mas eu tinha a estatura certa. O Kaique quase foi. O Kaique não. O Lucas quase foi. Mas o divisor de águas para mim, na minha gestão de estresse, foi quando você diferenciou problema de preocupação. Quando eu entendi o que era problema e o que era preocupação, entendi que a fonte da minha ansiedade que eu sentia era a preocupação. E que eu, às vezes, me preocupava demais com a preocupação e esquecia do problema. Qual que é a diferença, Rudinei? Como é que a gente trata isso? Cara, que legal poder falar sobre isso, né? Porque a gente, por falta de clareza, acha que é tudo a mesma coisa. Meu Deus, estou com problema. Não necessariamente você está com problema. Você pode estar com uma preocupação. A preocupação, ela está onde? Na nossa cabeça. Mas será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? Mas será que acontece? E se acontecer aquilo?
Ah, mas não sei o quê. E a pessoa ela começa a sofrer por antecedência, por situações que às vezes podem ser uma coisa maravilhosa. Né? Eu particularmente, estou com uma oportunidade de ouro na minha vida. Mas se eu não sei administrar a minha ansiedade, mas será que vai dar certo? Ah, será que eu vou conseguir? Ah, mas vai que não dá certo. E aí, por não saber administrar, eu posso perder uma oportunidade da minha vida. Né? E às vezes são problemas. E todo problema ele tem uma solução. Sai caro às vezes custa tempo, às vezes é difícil de tomar a decisão, mas tem. Nós temos 4 perguntinhas para lidar com isso. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E qual é a melhor solução possível? E às vezes parece simples, mas quando eu pego alguma coisa que está acontecendo na minha vida, eu pego essas 4 perguntas e coloco no papel, eu tiro do emocional, eu levo para o racional e eu consigo analisar aquilo ali. Se eu escrevo, fica muito mais fácil de tomar uma decisão. Eu olho para aquilo ali e falo... Você bota tamanho na coisa. Tu bota tamanho. Porque a gente tá com aquela preocupação na cabeça, aquilo ocupa a gente às vezes inteiro. Fica aquela nuvem preta na nossa cabeça, aquela coisa que raciocinar. Na hora que você bota no papel, fala, rapaz, nem era tão grave assim. E você começa a se programar, né? Uma frase do Pedro Bial naquela música do Use Filtro Solar, né? Preocupação, não se preocupe tanto, preocupação, ou se preocupe, porque preocupação é tão eficaz quanto resolver... Quanto mascar chiclete para resolver uma equação de álgebra. É isso. Preocupação, você se preocupa, ou seja, você se ocupa antes da hora certa. Você é uma coisa que não aconteceu, que vai acontecer e você já está sofrendo por ela. E o problema é uma coisa que já está estourada, que você tem que tomar uma atitude... Que você está fugindo às vezes. Você pode até sofrer pelo problema mesmo, porque os problemas são alguns difíceis, né? E tem preocupação, problema e fato. E fato, é verdade. Fato. Porque tem coisa assim... Choveu muito hoje, Rodinei. Fato. É um fato, acabou. A bolsa despencou. Fato. Tô perdendo dinheiro nos meus investimentos. Fato. Eu não vou sofrer por isso. Isso é cíclico. Uma hora vai voltar. O problema é se a bolsa está caindo, que é um fato. E aí eu vou lá e eu tiro todo o dinheiro, vendo todas as minhas ações. Aí eu tenho um problema. Porque daí, né, eu de alguma maneira eu me desfiz de um capital que eu tinha, porque eu não soube administrar os riscos no momento difícil, né, economicamente do nosso mundo. Então o fato são coisas que eu não posso, que eles fogem à minha alçada. O dólar subiu, a bolsa caiu, a chuva, o Covid apareceu. Cara, não cabe a mim fazer nada sobre isso. Não cabe a mim, eu tenho que aprender, eu tenho que administrar aquilo ali com a minha cabeça para saber conviver. Eu sou funcionário público. Funcionário público, teoricamente, as pessoas não podem ser mandadas embora. Né? Teoricamente, até pode. Mas existem pessoas que eu não gosto de trabalhar. Mas eu vou ter que trabalhar com aquele colega. Então, ou eu escolho trabalhar com ele o resto da vida, brigando, batendo boca, não gostando, me desgastando, ou eu respeito ele, o jeito que ele é, né? E tento conviver da melhor maneira possível. Né? Então tem situações na nossa vida que são problemas, preocupações ou é um fato. Então quando eu estou em alguma coisa me incomodando, me tirando do meu sono, eu tenho que parar e fazer, cara, isso é um problema? Se é um problema, tem uma solução. Isso é uma preocupação, aí eu tenho que administrar a minha cabeça. Vive em compartimentos diários hermeticamente fechados. Meu pai fala, cada dia com sua agonia. Eu acho que é basicamente a mesma coisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, velho. Pra que eu vou sofrer? Claro que não é simples só falar, mas se eu passo a ter isso, nessa clareza de saber tomar as decisões, não sofrer por antecedência, eu não quero dizer que eu não tenha que me preparar. Né? Viver um dia de cada vez não quer dizer que eu não tenho que me preparar. Eu tenho que sim, de alguma maneira, estar preparado, mas eu não posso ficar naquela, mas vai que não dá certo, então eu não vou fazer. E a pessoa ela já toma a decisão antes do negócio acontecer. Então, tem 30 princípios de como lidar com o estresse e com as preocupações. Né? O que de pior pode acontecer é estar preparado para o pior. Não quer dizer que eu queira que aquilo aconteça. Mas eu tenho ciência do que vai acontecer. Lembre-se do preço exorbitante que você poderá pagar pela sua saúde, né? Por causa dos seus problemas. Será que eu estou disposto a pagar com a minha vida, com a minha saúde, por causa de um problema? Não imite o outro. Às vezes Pare de se comparar com a pessoa do Instagram. A gente olha o Instagram só tem o lado bom da vida. Só gente bem sucedida. Né? Só tem o lado bom da vida.
né? E aí eu olho a grama do vizinho, ela é o quê? Sempre mesmo. Mais verde. Ela do que a é minha. sintética também. Mas eu não sei o que está acontecendo na vida do outro. E aí eu quero ter a vida do outro. Né? Eu sou empresário e o fulano comprou a caminhonete. Aí fala, não, vou dar uma rapada no dinheiro da empresa e vou comprar uma caminhonete para aparecer também. Para dizer que eu sou bem sucedido. Já dá problema. Aí você vai ver o cara ganhou a caminhonete na rifa da igreja. É desse jeito, a gente só olha, a gente sempre fica se comparando. É verdade. Esse resumo assim do Dale Carnegie Curso que a gente conversou aqui, me deu um insight que é você, todas essas questões se relacionam, né? Sim. Você tem que É um emaranhado de coisas. Você né? tem que ter sabedoria para gerir, mas você tem que saber gerir os estresses, você tem que saber conversar na hora de conversar, saber se comunicar bem. Então, saber reagir a uma situação momento de ruim. pressão, difícil, momento de pressão. Todas essas técnicas dá para aprender, são ensináveis, a gente sabe onde conseguir ir. E uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. O Joel J fala que É o ele que sucesso fala é assim, treinável. né? Ele tem um livro que fala o sucesso é treinável. É. Né? Então a gente tem que se preparar. Isso. Né? Hoje em dia não dá mais para ficar só com o que a gente aprendeu na faculdade. Ou dá, né? E entenda-se que você ok. vai ter as consequências disso. Mas entenda as suas limitações ali. Então, assim, eu gosto, repetindo, a sorte segue a coragem. Você está fazendo o máximo ou só o possível, né? Você está fazendo o máximo que você tem na mão, você vai estar preparado quando a sorte bater na sua porta, porque às vezes a sorte é uma oportunidade. E você precisa estar preparado. Como? Buscando ferramentas, buscando... Sorte é a junção do preparo com a oportunidade. Com a oportunidade. É verdade. É isso. E as pessoas que estão nos acompanhando até agora são pessoas que entendem a importância de investir. Porque se o cara não entende a importância, fala, isso eu já sei, não, isso eu já faço, ele nem está mais aqui assistindo. Não. Mas quem está aqui ainda é uma pessoa que de alguma maneira entende a importância de se preparar, entende a importância de pessoas, de processos, né? Às vezes ele já tem isso daí, mas ele tem tanta humildade que ele sabe, cara, eu ainda preciso melhorar ainda mais. Né? Ou é uma pessoa que está querendo melhorar, que está querendo dar a volta por cima e que daí ao escutar uma conversa como essa, fala, cara, é isso que eu preciso fazer. É essa mudança que eu preciso ter. E às vezes não é um curso, às vezes é um livro, né? Às vezes é uma palestra, às vezes é alguma coisa na internet. O importante é não ficar parado. Às vezes é um psicólogo. É um psicólogo, uma terapia. É uma constelação familiar, é uma terapia, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Cara, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Nós somos seres humanos limitados. Né? Então, se a gente conseguir envolver pessoas, trazer pessoas para o nosso crescimento, para fazer nossa empresa, o nosso negócio crescer, para a nossa vida, não tem como não dar certo. Né? Só que eu tenho que cuidar das pessoas. E a gente cada vez menos tem que cuidar das pessoas. E se de tudo isso você falar, eu já sei, já aprendi, vale a pena você ir para um curso desse, uma palestra, um evento, só para conhecer Ou pessoas então se você só para conhecer pessoas sabe isso novas. tudo, fala com o Rudinei que ele tem vaga para trainer lá. Manda o currículo. Manda o currículo. Então, tem espaço. Eu acho legal que muita gente pergunta, cara, por que você vai fazer tal curso de novo? Por que você vai fazer o Dale Carnegie de novo? Por que você vai fazer? Vai para a mesma palestra de novo? Toda vez que eu vou para esses cursos, eu conheço gente nova, histórias novas. Novas soluções. Novas oportunidades. Então, se tudo disso, se você já sabe todas as ferramentas, já se sente bem, já domina isso tudo, vale a pena só por conhecer novas pessoas, fazer relacionamento, fazer network. Vale a pena só para conhecer novas histórias. Né? É isso aí, né? Resumiu aí, porque as pessoas, mas por que eu vou fazer o treinamento da Dale Carnegie de novo? Quantas vezes tu fez, Otávio? 6. As pessoas pensavam que tu era meu sócio, inclusive. Achavam. Deixei de vender para alguns advogados que falaram, não, mas o Otávio faz parte dessa empresa aqui. Né? E ok, o problema é deles, né? Eles que perderam, não foi você, né? Porque lá dentro você cresceu, você conseguiu novos clientes, as pessoas elas fazem Dale Carnegie de novo pelo único e simples motivo, porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, depois que eu fiz o treinamento, eu tô com outros problemas, com outras oportunidades, com outras metas, com outros desafios, eu tô num momento novo da minha vida. Exatamente. E eu revejo. E eu estou precisando voltar. Eu revejo todos aqueles conceitos numa perspectiva diferente. É verdade. Então, o negócio é maravilhoso. Né? Não é perfeito, longe de ser perfeito, né? Mas de alguma maneira te dá uma clareza para que você consiga melhorar como ser humano, melhorar como gestor, ter resultado, né? E conhecer gente legal ainda por cima. Isso. Se você tem dificuldade... Faz muito amigo, gente. Se você Nossa. tem dificuldade de conhecer pessoas novas em outros lugares,
tá aí. Cara, se eu tenho dificuldade nisso, eu vou no lugar onde vai me possibilitar forçar praticamente a conhecer. Você é forçado a falar com gente nova. Você é forçado. Você sim, forçado assim. Forçado não, né? Você tá lá pra isso, né? Você tá ali pra... E é isso, você se mexer, você buscar melhorar, buscar outros caminhos pra sair do lugar, né? Sair do lugar. E é isso. Eu acho que esse papo aqui vale pra todo mundo. Papo de milhões. Papo de milhões. São coisas que a gente tem que ficar atento, né? Não é só o técnico que nos leva adiante. Não é. Hoje o nosso mundo é muito dinâmico, é muito rápido, nós temos muitas informações ao mesmo tempo. A gente precisa também aprender a lidar, principalmente, do que o mundo é feito de pessoas. Eu era estagiário, eu acho que foi 2006, 2005 isso. Estagiário, então era 2006, eu estava na faculdade, começando a faculdade. Um amigo meu me falou, cara, lê esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li o livro de trás pra frente comigo, anotei, virou um livro de cabeceira. E mudou a minha vida. Na época eu era estagiário, estagiava numa empresa, estagiava para um escritório de advocacia e dava aula particular. E o que dava mais dinheiro para mim era aula particular, porque a parte de estágio era mais para minha faculdade. Sim. E eu tinha que ir atrás de cliente. E depois que eu comecei a utilizar as ferramentas do livro, de maneira empírica, para vender meu curso de professor, que era professor particular, eu tinha que dispensar cliente. E foi um impacto muito grande na minha comunicação, na forma como eu lidava com grandes empresas já, com grandes empresários que iam para o escritório que eu trabalhava. Isso foi importante. Por isso que em 2015, eu acho que quase 9 anos depois, 7 anos depois que eu li o livro, que eu comecei a conhecer o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Rudinei bateu na minha porta, falou que era o curso do livro, falei assim, não, pode fechar, divide como você puder que eu vou pagar e vou fazer. E foi um divisor de águas na minha vida, porque eu me encontrava num momento que eu tinha 7 meses de escritório, eu estava pensando em fechar as portas. Que eu não estava conseguindo lidar com o estresse, não estava conseguindo lidar com os clientes, não estava conseguindo cobrar, não estava conseguindo formar a equipe, estava uma coisa doida. E ele me voltou para o meu centro, comecei a separar as coisas em fases, enfim, me arrumei. E eu comecei a voltar várias vezes no curso, porque eu sempre tinha coisa nova para aprender, coisa nova para fazer, novos clientes para angariar, consegui vários clientes lá dentro, inclusive. Até ensinar a se vestir direito, a gente ensinou ele Com lá. certeza. A importância de você dedicar-se a se apresentar bem. Então tudo isso foi um divisor de águas. Inclusive eu vou voltar. Esse ano eu faço mais uma vez o Dale Carnegie Course. Eu vou fazer mais uma vez esse ano porque eu preciso, estou numa nova fase da minha vida, estou com um filho, estou com um cargo de gestão na minha empresa está crescendo, graças a Deus, e eu tenho que melhorar. Porque se eu quero uma empresa boa, eu tenho que ser um gestor melhor. Exato. Na minha empresa e na minha casa. Show. Na minha família. Rudinei, finalize aí nesses últimos 3 minutinhos que a gente tem. Alguma coisa que você queira adicionar. Um fechamento da Dale Carnegie. Você tem alguma coisa na cabeça aí? Agora vocês vão ver o próprio curso em ação. Não bota pressão que daí não sai. Gente, assim, pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a criar. Vocês estão falando de pessoas. No momento que eu, de alguma maneira, eu consigo envolver pessoas, deixando que elas deem opinião, deem ideias, participem de projetos, né, e elas se sentam parte de um projeto, não apenas algo que eu estou demandando de cima para baixo, né, e então elas se envolvem com aquilo aí, você vai ter uma equipe muito mais comprometida, você vai ter pessoas te apoiando, você vai ter pessoas vestindo a camiseta. Porque o que mais a gente tem desafio hoje são pessoas vestindo a camiseta da nossa empresa, do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Nos apoiando, engajadas e comprometidas. Então, se eu tenho a habilidade de lidar com pessoas e faço com que elas apoiem, né? De alguma maneira eu vou ser uma pessoa de sucesso. E aí cuidar também de organizar a minha empresa, dos processos financeiros. Eu posso terceirizar o financeiro da minha empresa de alguma maneira para uma empresa terceirizar. Hoje a gente tem BPO financeiro, que ajuda o escritório, empresas a terem um financeiro com saúde financeira de verdade. Eu tenho que contratar um RH, eu tenho que contratar uma social media. Então a ideia aqui, o propósito da nossa conversa era levar para você um conhecimento ou coisas que você já sabe, mas que muitas vezes você não está fazendo. Verdade. E eu digo que o treinamento ele não tem fórmula mágica, porque o que a gente fala lá dentro as pessoas já sabem, já ouviram falar, algumas coisas já fazem. Mas a grande maioria das coisas a gente está pecando, deixando a desejar. E é nos detalhes que a gente faz toda a diferença. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa primeiro ter uma mudança emocional. Porque toda mudança ela vem de cima para baixo e de dentro para fora. Então, a mudança emocional
dos meus insights, do meu mindset, das minhas crenças, mais uma mudança comportamental, que está ligada à forma de lidar com o meu dia a dia, de fazer as coisas, de interagir com as pessoas. Mudança emocional, mas mudança comportamental vai me gerar uma mudança de resultado. Essa é a fórmula mágica da Dale Carnegie e é isso que nós trabalhamos lá dentro. É isso. Perfeito, muito obrigado, Rudinei. É sempre uma aula, né? Sempre uma aula, cara. Chega, eu tô aqui vendo, nossa, eu tenho que voltar mesmo. Eu tenho que voltar com certeza, cara. É impressionante isso. Fica aberto aí o convite para todo mundo que não conhece o nosso trabalho. Vai lá, @Dale Carnegie Tocantins, @Rudinei Moreira, que vocês podem acompanhar o nosso trabalho. Nós temos turmas iniciando nas principais cidades do Tocantins, agora ainda nesse primeiro semestre. Turmas em Palmas a cada 45 dias e nas principais cidades do Brasil e do mundo você acha Dale Carnegie. Não vai ser o melhor do mundo, mas vai ter também todo o apoio, né, todo o suporte da Dale Carnegie, que é uma empresa mundial. Caso você não faça em Palmas, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nos acompanhe também na Frase Advocacia, @Frase Advocacia no nosso Instagram. Né? A gente coloca sempre os cortes dos principais do podcast, dos insights que a gente tem. Você que gosta desse tipo de assunto, quer saber também um pouco mais sobre advocacia, de direito, também você cliente, nos acompanhe, @Frase Advocacia, vai ser um prazer ter você lá, tá? Otávio? É isso, gente. Eu acho que a gente falou bastante já. Nunca deixe de sonhar. Nós discutimos aqui sempre formas de construir um sonho, né? O nosso sonho está sendo construído e a gente constrói o nosso sonho junto com nossos clientes. Foi assim que o Rudinei fez. O Rudinei uma vez me falou isso e é importante a gente construir nosso sonho, construindo o sonho de outras pessoas também. Finalizando a última frase de impacto. Frase de efeito. Frase de impacto que eu acho muito legal. Quando o nosso sonho fica só com a gente, ele morre com a gente. Mas quando ele é compartilhado com outras pessoas, ele vira um legado. Vira um legado. Então é isso. Verdade. Valeu, gente. Até Valeu. mais. Tchau.